Olá pessoal, meu nome é Guilherme Simão Souza, eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia pelo HCUFG e hoje coube a mim falar um pouco sobre a aula de abortamento. Então vamos lá. Primeira coisa, definição. Então, pelos UGAIB, considera-se abortamento a interrupção da gestação antes que o produto conceptual tenha alcançado a viabilidade. Já a OMS, ela define o abortamento como a expulsão ou a extração do feto antes de 20 semanas ou pesando menos de 500 gramas. O abortamento ele tem alguns tipos de classificações. Então, a primeira classificação é quanto à intenção. Então, o abortamento ele pode ser espontâneo, se ocorrer sem ação deliberada de qualquer natureza, ou ele pode ser induzido, provocado, quando ele é resultante de alguma interferência intencional antes de alcançadas as condições mínimas de sobrevivência extrauterina do produto conceptual. Já quanto à cronologia, o abortamento ele pode ser precoce, quando ele ocorre até 12 semanas, e ele pode ser classificado em tardio, quando ele ocorre entre 12 e 20 semanas. Em relação à incidência, o abortamento ele representa a complicação mais frequente da gravidez. 25% das gestações vão evoluir com abortamento espontâneo durante a vida reprodutiva das mulheres. E entre 15% e 20% das gestações clinicamente diagnosticadas terminarão em abortamento. A etiologia. Então, o abortamento ele tem diversas causas. A primeira causa que nós iremos abordar são as alterações cromossômicas. Então, a maioria dos abortamentos ocorre nas primeiras 12 semanas de gravidez e 50% a 80% dessas apresentam alterações cromossômicas. E essa taxa ela tem uma redução com a evolução da gestação. A trissomia autossômica é a alteração mais frequente e representa 50% dos abortamentos de causa genética. E em ordem decrescente de frequência, nós temos a trissomia do 16, do 22, 21, 15, 13, 2 e 14. Os erros na meiose 2 são a principal explicação para a ocorrência das trissomias, e elas relacionam-se com a idade materna avançada e com a diminuição ou ausência da recombinação meiótica. Ainda falando sobre as alterações cromossômicas, a monossomia do cromossomo X é a segunda causa, que varia entre 7% a 10%. A triploidia ela tem associação com a mola parcial, em que nós iremos encontrar, por exemplo, um saco gestacional desproporcionalmente grande, degeneração hidrópica parcial das velocidades coriônicas e hiperplasia do trofoblasto. E a ocorrência da tetraploidia é rara, né? Não tem evidências científicas de evolução da gestação, por exemplo, após a terceira semana. Outro tipo de causa é relacionado com as alterações endócrinas. Então, um dos tipos são os defeitos da fase lútea. Então, os defeitos da fase lútea eles são considerados causa pouco provável de abortamento e sua pesquisa não faz parte da rotina diagnóstica do abortamento habitual. Até o momento, por exemplo, não há evidência científica de alta qualidade que apoie o uso da progesterona, por exemplo, para a prevenção do abortamento, em relação ao defeito da fase lútea. Diabetes mellitus é outra causa de abortamento. Então, a taxa de abortamento ela encontra-se aumentada nas mulheres com diabetes tipo 1 que não estão metabolicamente controladas no início da gravidez. As tireoidopatias são outro tipo de causas. Os pacientes com abortamento elas apresentam maior incidência de anticorpos antitireoidianos, mesmo na ausência da doença tireoidiana. Então, entra como uma causa importante. Nós também temos a síndrome dos ovários policísticos. O mecanismo da SOP é que ocorre uma resistência à insulina e, consequentemente, uma hiperinsulinemia. Então, ocorre também a elevação do hormônio luteinizante, obesidade e hiperandrogenismo. Alguns estudos têm demonstrado que o tratamento pré-concepcional e durante a gravidez com a metformina diminui a taxa de abortamento em pacientes com essa síndrome. Porém, isso é uma divergência na literatura, pois alguns estudos também mostraram que esse tratamento pré-concepcional não geraram resultados positivos no tratamento da SOP. As infecções cursam como outra causa de abortamento frequente. A fisiopatologia das infecções é que ocorre a lesão da decídua, da placenta, das membranas ovulares e do produto conceptual. E a relação entre abortamento tardio e infecção materna pelo treponema pálido, por exemplo, é bem estabelecida. E a de outros organismos, o GAIB afirma que não há uma relação causal tão bem especificada em relação a esses outros micro-organismos. Outro tipo de causa são as causas uterinas. As primeiras que nós temos são as sinecas uterinas, que entram na síndrome de Asherman. Elas são secundárias à curetagem pós-abortamento infectado. 15% a 30% das pacientes com aderências intrauterinas desenvolvem abortamento de repetição. O diagnóstico ele é realizado por uma esterossalpingografia ou esteroscopia e o tratamento das sinecas uterinas é feito através das lises das aderências sob visão estereoscópica. Os miomas são outras causas.
A associação entre mioma uterino e gravidez varia de 0,1 a 3,9%. E a localização do mioma é bem mais importante em relação ao abortamento do que o seu tamanho. Por exemplo, miomas intramurais e os submucosos que distorcem a cavidade uterina são bem mais relacionados com o abortamento do que os miomas subserosos, por exemplo. E a fisiopatologia é que os miomas, pelo tamanho deles, eles podem prejudicar o desenvolvimento do produto conceptual. E outro tipo de alteração é que eles podem ter seu suprimento sanguíneo comprometido, gerando, por exemplo, necrose tumoral, liberação de citocinas e, consequentemente, contratilidade uterina e abortamento por final. A incompetência cervical também entra dentro das causas uterinas. Então, a incompetência cervical ela é responsável por 10 a 20% dos abortamentos de repetição. E ela caracteriza-se por perda fetal recorrente no segundo trimestre da gravidez, em consequência de insuficiência do sistema de oclusão do colo uterino. O diagnóstico clínico ele é retrospectivo, juntamente com uma anamnese bem feita obstétrica. E os eventos são os seguintes: ocorre dilatação cervical indolor, com ausência de sangramento, protrusão das membranas ovulares na vagina e posterior rotura de membranas e expulsão fetal. Geralmente, o produto conceptual ainda está vivo no momento da eliminação. As causas relacionadas à incompetência cervical entram dilatação, curetagem, laceração cervical, amputação ou conização do colo uterino e congênita por alteração do colágeno ou em consequência à exposição intrauterina ao dietilestilbestrol. O diagnóstico fora da gestação ele pode ser feito através da histerosalpingografia durante a fase lútea do ciclo menstrual, em que a largura da região istmo-cervical é superior a 8 mm nos dá esse diagnóstico, ou a falta de resistência à passagem, por exemplo, pelo colo de uma vela de Eger número 8 na segunda fase do ciclo. O diagnóstico na gestação ele é feito através da ultrassom transvaginal. E aí, a ultrassom transvaginal nós vamos ver o comprimento da cérvice, a forma do canal cervical, a presença de protrusão das membranas amnióticas através do canal cervical. E através da ultrassom nós vamos ter uma predição do parto prematuro, quando o comprimento cervical ele é menor do que 25 milímetros, quando associado ao antecedente de incompetência cervical, ou quando ele é menor do que 20 milímetros como fator isolado. Nessa figura acima, nós temos aí a medida, menor que 2,5 centímetros, já classificaria para a gente uma predição de parto prematuro. Em relação ainda à incompetência cervical, no HC da USP, o acompanhamento com a ultrassom é feito para todas as gestantes, por exemplo, com suspeita de incompetência cervical, e esse acompanhamento ele é feito entre 16 e 24 semanas. Ele é repetido a cada 2 semanas. E faz-se a cerclagem cervical, por exemplo, que é o tratamento que nós vamos utilizar para incompetência cervical, se o colo for menor que 25 milímetros ou ocorrer a abertura do orifício interno do colo com invaginação das membranas para o canal cervical. O tratamento clássico da incompetência cervical é a cerclagem do colo uterino, e duas são as técnicas mais utilizadas, que é a de Schroeder e a de McDonald. E a cerclagem profilática, que é aquela feita antes de ocorrer o abortamento, é feita através entre 12 e 16 semanas. Outras causas são os fatores imunológicos relacionados ao abortamento. E dentro dessas causas imunológicas nós temos a SAF, que é a síndrome dos anticorpos fosfolípides, como a principal. Na SAF, por exemplo, os anticorpos estão presentes entre 15% e 20% das mulheres com abortamento habitual. E a fisiopatologia da SAF no abortamento entra com as tromboses arteriais e venosas e infartos placentários, com consequente hipóxia feto-placentária. O diagnóstico laboratorial é feito através da detecção dos anticorpos, através de imunoensaios, por exemplo. O tratamento da SAF, a gente vai entrar com heparina não fracionada, entrar na dose de 5.000 a 10.000 unidades, de 12 em 12 horas subcutâneo, por exemplo, ou podemos entrar também com a enoxaparina, 40 mg por dia, associada ao AS, 100 mg por dia por via oral. Nós temos também como causa do abortamento as trombofilias hereditárias. E as causas da trombofilia nós temos as deficiências da antitrombina e das proteínas C e S, as mutações do gene da protrombina, do fator 5 de Leiden e dos genes da enzima metileno tetrahidrofolato redutase. Nós temos que algumas delas têm alto risco para tromboembolismo venoso e, consequentemente, vão gerar abortamento, que é a deficiência de antitrombina, os homozigotos do fator 5 de Leiden, os homozigotos do gene de mutação da protrombina e do fator 5 de Leiden e a mutação do gene da protrombina heterozigoto composto. E nós temos também algumas que são de baixo risco,
que seria o heterozigoto para o fator 5 de Leiden e para a mutação do gene da protrombina, e as deficiências de proteínas C e S também entram como trombofilias de baixo risco. Na triagem, nós podemos fazer em relação ao rastreamento para aquelas pacientes que têm história de tromboembolismo venoso associado a um fator de risco transitório, por exemplo, fratura do fêmur, cirurgia, imobilização prolongada, ou para aquelas pacientes que têm história de tromboembolismo venoso idiopático ou recorrente, ou ainda aqueles associados ao uso de anticoncepcional. E ainda nós podemos fazer rastreamento para aquelas pacientes que têm parente de primeiro grau com história de trombofilia de alto risco. O Zugaib, isso são informações do UpToDate. O Zugaib coloca que não há justificativa para que se realize, por exemplo, a pesquisa rotineira de trombofilias hereditárias em pacientes com abortamento de repetição. Então, há uma divergência na literatura nesse ponto. E outro ponto interessante a ser discutido nas trombofilias hereditárias é a administração do anticoagulante. Então, de acordo com o Zugaib e também no UpToDate, nós temos que há insuficiência de evidências na administração de anticoagulante para melhorar a evolução da gravidez em pacientes com trombofilia hereditária. Drogas e agentes nocivos entram também como causas de abortamento. Então, por exemplo, o tabagismo. Mulheres que fumam, por exemplo, mais que 10 cigarros por dia apresentam maior risco de abortamento. Um risco relativo aí que varia de 1,2 a 3,4 vezes, por vasoconstrição e danos placentários. E a bebida, o álcool, entra também como causa. E o consumo moderado ou excessivo de álcool na gestação se relaciona com o risco de abortamento, e as gestantes devem evitar também o consumo do álcool pelo seu efeito teratogênico. Outra causa é a cafeína. Alguns estudos relatam que mulheres que consomem pelo menos 500 mg por dia de cafeína apresentam um maior risco de abortamento. Mas isso também é uma divergência na literatura, pois alguns outros estudos não conseguiram comprovar essa relação. Os traumas também entram como etiologia. No trauma grave, por exemplo, o produto conceptual ele pode sofrer um trauma direto ou ainda sofrer consequências danosas em função do estado hemodinâmico materno, por exemplo. Entretanto, de acordo com o Zugaib, traumas leves geralmente não são os responsáveis pelo processo de abortamento devido à proteção que o próprio útero faz no feto. Agora partimos para as formas clínicas. Então, a primeira forma clínica que nós temos do abortamento é a ameaça de abortamento, que está presente em 15 a 20% das gestações clinicamente diagnosticadas. O seu quadro clínico ele caracteriza-se por sangramento vaginal em pequena quantidade, dor em cólica hipogástrico, colo uterino fechado e tamanho do útero compatível com a idade gestacional. Na ultrassom, nós vamos evidenciar a atividade cardíaca do produto conceptual, ou se a idade gestacional, por exemplo, for inferior a 6 semanas, a presença de saco gestacional regular denota boa evolução da gestação. Na ameaça de abortamento, geralmente nós temos o hematoma subcoriônico variando de 4 a 40%. Naquelas gestações em que nós temos hematoma subcoriônico maior do que 50% do saco gestacional, tem um maior risco para evoluir de fato para o abortamento. Nós temos algumas orientações na ameaça do abortamento, que seria repouso no leito, administração de HCG, uso de relaxantes musculares e vitaminas, para a melhora do prognóstico. Porém, isso, de acordo com o Zugaib, tem baixa evidência científica e não é de praxe recomendado para todos. O uso da progesterona é utilizado muitas das vezes para se tentar manter essa gestação e a imunoglobulina anti-D, existe um emprego controverso dela na ameaça do abortamento. Em casos de abortamento, tem que se administrar a imunoglobulina anti-D, porém, na ameaça, há uma divergência na literatura de se fazer ou não essa imunoglobulina. Outra forma clínica é o abortamento em curso. O abortamento em curso, o quadro clínico dele vai caracterizar-se por sangramento moderado ou intenso, gerando, por exemplo, anemia, taquicardia e hipotensão, dependendo da quantidade do sangramento, dor abdominal e cólica. No exame especular, podemos ver sangramento ativo com presença do restos do produto da concepção. No toque, o orifício interno do colo uterino vai estar dilatado. E na ultrassom, pode evidenciar o descolamento ovular com o saco gestacional em posição baixa e dilatação cervical. Outra forma clínica é o abortamento completo, em que o quadro vai se caracterizar por pequeno sangramento com cólicas leves, o útero vai estar contraído, o orifício interno do colo uterino tende a fechar-se em poucas horas ou já estará fechado no momento da avaliação. E a medida da espessura endometrial de até 15 milímetros indica para a gente que o abortamento está completo. Outra forma clínica é o abortamento incompleto. O quadro clínico se caracteriza por sangramento vaginal persistente e intermitente, volume uterino vai estar menor que o esperado para a idade gestacional e o orifício interno do colo geralmente vai se encontrar pérvio.
Na ultrassom, haverá presença de conteúdo intrauterino de aspecto amorfo e heterogêneo, com presença ou não de líquido. E o tratamento é o esvaziamento cirúrgico do conteúdo uterino por curetagem ou aspiração manual intrauterina. Outra forma clínica é o aborto retido. O aborto retido é a ocorrência da morte embrionária ou fetal antes de 20 semanas de gravidez, associada à retenção do produto conceptual por período prolongado de tempo, que pode variar de dias até semanas. O quadro clínico vai se caracterizar como a sensação dos sintomas associados à gravidez, por exemplo, a gestante não vai sentir mais náusea, vômito, engurgitamento mamário, o volume uterino vai estar menor que o esperado para a idade gestacional e o colo uterino vai encontrar-se fechado. E a ultrassom, denomina-se morte do produto conceptual a ausência de atividade cardíaca em embriões com comprimento cabeça-nádegas maior ou igual a 7 milímetros. Outra forma clínica é a gestação anembrionada, que é a reabsorção do embrião antes da confirmação ultrassonográfica ou o desenvolvimento deste nem chega a ocorrer. Os principais critérios por meio da ultrassom transvaginal são a não visualização de embrião com diâmetro interno médio do saco gestacional maior ou igual a 25 milímetros. Isso vai caracterizar a gestação anembrionada. Outra forma clínica é o abortamento habitual, que é a ocorrência consecutiva de 3 ou mais abortamentos espontâneos. E a incidência dele é de 1 a 2% nas mulheres. Outra forma clínica é o abortamento infectado. As bactérias envolvidas no abortamento infectado, elas são aeróbias e anaeróbias e merecem destaques algumas delas. Por exemplo, Streptococcus beta-hemolíticos, Enterococcus, Escherichia, bacterióides e o Clostridium. E a infecção, ela se inicia no útero e pode se propagar para os anexos, peritônio pélvico, cavidade peritoneal e ainda pode disseminar por via hematogênica, causando sepse. O abortamento infectado ele vai caracterizar-se por hipertermia, sangramento vaginal discreto, que pode ter saída de material purulento oriundo do canal cervical, dores abdominais incólicas e útero doloroso à palpação. No toque, o colo uterino ele vai apresentar-se geralmente pérvio e doloroso à mobilização. E no especular, nós podemos ver a saída de material purulento proveniente do canal cervical. O tratamento dele vai ser clínico e cirúrgico e consiste principalmente em tratar a hipovolemia, combater a infecção e reparar cirurgicamente as lesões e lacerações decorrentes, por exemplo, do método utilizado para abortamento. A antibiótico terapia ela deve ser abrangente, uma vez que, na maioria das vezes, a infecção é polimicrobiana. E a principal combinação que se utiliza na obstetrícia é ampicilina associada com gentamicina. Uma observação importante é que o Zugaib afirma que se for somente endometrite, por exemplo, a infecção for somente no útero, pode-se utilizar antibiótico EV por 48 horas e depois suspender a antibiótico terapia. Porém, se for sepse, aí o tratamento tem que ser baseado em 14 dias. O tratamento cirúrgico ele tem suas indicações. Ele vai estar indicado quando demonstrar restos ovulares na ultrassonografia, nos casos de laceração cervical, quando houver evidência de perfuração uterina, e aí a paciente será encaminhada para laparotomia exploradora para fazer a correção cirúrgica das lesões encontradas, e a presença de perfuração uterina com infecção, em regra, geralmente vai-se para a esterectomia. E a esterectomia nas formas disseminadas ou nas localizadas refratárias ao tratamento clínico também é uma indicação de tratamento cirúrgico. Aqui nós temos uma tabelinha que mostra os aspectos clínicos e ultrassonográficos das formas clínicas do abortamento, que eu já expliquei nos slides anteriores. E o tratamento. O tratamento do aborto ele tem dois modelos. Podemos adotar uma conduta expectante, esperar o útero contrair sozinho e esvaziar o produto conceptual, ou nós podemos entrar com tratamento medicamentoso, que seria o misoprostol. E aí, para o tratamento da perda gestacional precoce, a maioria dos estudos preconiza a administração de 800 microgramas de miso por via vaginal a cada 24 horas, por até 2 dias. E a taxa de sucesso com essa medicação chega a ser superior a 80% nos casos de aborto retido e de gestação anembrionada, por exemplo. Outro tipo de tratamento é o tratamento cirúrgico, que envolve a curetagem ou aspiração manual intrauterina, que é o AMIU. O tratamento clássico para abortamentos, por exemplo, tanto de primeiro quanto de segundo trimestres, é a curetagem uterina com eficácia próxima a 100%. A complicação mais frequente é a infecção, atingindo cerca de 10% dos casos, seguida do esvaziamento uterino incompleto, 2 a 3%, e outras complicações com menos de 1% envolvem a laceração cervical, perfuração uterina, lesões de órgãos pélvicos e hemorragia. E a conduta cirúrgica, ela vai estar indicada nas situações de urgência
como nos casos de sangramento moderado ou intenso, por exemplo, na presença de infecção e ainda para aquelas mulheres que não desejam esperar a eliminação espontânea ou medicamentosa dos produtos da concepção. Então essas foram as referências que eu utilizei para fazer a aula. E agora vamos para a discussão do artigo. O artigo que eu escolhi é o artigo que denomina-se Fatores de risco para abortamento em um hospital de referência no sul do Brasil, um estudo caso-controle. O objetivo desse artigo era descrever os fatores de risco para o abortamento no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, Santa Catarina, no período de julho de 2010 a julho de 2011. Então, a metodologia. Foram pegos os prontuários das pacientes entre junho de 2010 a julho de 2011 com o diagnóstico de abortamento. Foram incluídos aborto retido, espontâneo, por razões médicas e legais e o aborto não especificado. E foram excluídos os abortos decorrentes de gravidez ectópica. Nos pacientes controle, foram admitidas as pacientes que foram admitidas para a realização de parto normal ou cesariana. E as variáveis estudadas foram a idade, estado civil, escolaridade, religião, idade gestacional, número de consultas de pré-natal, classificação do aborto e fatores associados ao aborto e a necessidade de curetagem. Em relação aos resultados, foram analisados 366 prontuários, sendo deles 122 casos de aborto e 244 controles. Em relação à religião, 9% dos casos não possuíam religião e nos controles isso era menos de 1%. A religião predominante em ambos os grupos foi a católica. Em relação ao tabagismo, das pacientes com aborto, a taxa de fumantes foi de 18%, já entre os controles foi de 3,3% dos prontuários analisados, e a idade média nos dois grupos foi de 28 anos. Em relação à idade gestacional média, das pacientes que sofreram aborto foi de 8,6 semanas. Já nos controles, a média foi de 38,2 semanas para aqueles que evoluíram para parto normal ou cesárea. Em relação às consultas, os pacientes com abortamento, uma média de 0,3 consultas na gestação. Já para os controles, variou de 6,7. Não foi encontrada significativa diferença das doenças maternas tanto entre os casos quanto em controles, nem em relação à malformação fetal. A maioria dos pacientes já tinham gestações anteriores em ambos os grupos, e em relação ao abortamento prévio, nos casos nós tínhamos 25% e nos controles 15%. Em relação à classificação do aborto, teve 45% de aborto espontâneo, 32% de aborto retido, 20% de aborto não especificado, 3,3% de aborto provocado e 87% dos casos evoluíram para a curetagem posterior ao diagnóstico. Em relação ao estado civil, as pacientes sem companheiro fixo tiveram quase o dobro de chance de aborto comparadas às casadas. Entrando na discussão, então as mulheres que não possuíam companheiro fixo tiveram uma chance maior de sofrer um aborto. E o estudo coloca que as principais variáveis são a falta de apoio afetivo e a instabilidade econômica que as pacientes sofrem na gestação. A idade gestacional média que ocorreu o aborto foi de 8,6 semanas gestacionais, sendo um pouco abaixo encontrados em alguns estudos, por exemplo, o de Fonseca e o de Chaves, onde as médias foram de 11,8 e 11,5 respectivamente. O Ministério da Saúde ele preconiza 6 consultas durante a gestação, sendo apenas uma no primeiro trimestre. E como os abortamentos aconteceram em sua maioria precocemente, as mães nem haviam iniciado pré-natal. E a conclusão. O estudo permitiu descrever o perfil do abortamento no serviço de saúde do hospital, que seriam mulheres com idade média de 28 anos, que não possuíam um companheiro estável, 8 anos ou menos de escolaridade, não tabagistas, com história de abortamento prévio e sem religião. Observou-se também que a grande maioria dos abortos foram descritos como espontâneos, aconteceram antes da 12ª semana gestacional e a curetagem ainda é um método de tratamento amplamente utilizado. E pôde ainda identificar as mulheres com risco potencial de abortamento e dessa forma agora poderão planejar quais as melhores medidas de saúde que devem ser tomadas para evitar tal condição clínica. Então é isso. Muito obrigado, espero que tenha gerado uma posição boa para vocês.